Bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. E hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber conosco o nosso pastor Jonathan trazendo uma palavra restauradora na sua direção. Então vamos juntos a essa palavra poderosa. Graça e paz, muito bom dia. Sou o pastor Jonathan, estou novamente aqui para trazer para você nessa manhã uma mensagem do Senhor. E a minha oração é para que essa mensagem possa encontrar o seu coração e você encontrar descanso, tranquilidade e paz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês nessa manhã um texto que se encontra em Tiago, no capítulo 1, do versículos 1 ao 4. Eu quero ler com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito desse texto aqui, desse tema, em nome de Jesus. E diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada faltar. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia e todas as histórias que nela contém. Nós podemos observar o nosso Deus, o nosso Senhor, trabalhar na vida dos seus filhos para que eles possam crescer em conhecimento do Senhor, em maturidade e em integridade. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Abraão, que anteriormente, quando ele recebeu a promessa sobre uma nação, ele ter um filho e que ele seria pai de multidões, ele se chamava Abrão. E logo em sequência, depois que o Senhor deu a ele a promessa, que o nome dele agora passou a ser Abraão, o Senhor, depois de muitos anos de caminhada da vida de Abraão, ele olha para ele e fala: olha, Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. O Senhor começou a trabalhar na vida daquele homem desde a primeira vez que ele teve um contato com Deus. E a partir daí então, Abraão, em todas as suas experiências, em todo o seu caminhar na sua vida, ele foi trabalhado por Deus para que ele pudesse crescer em maturidade e em integridade. Então, se você for olhar para a história, você vai ver o início da caminhada de Abrão, ele cometendo erros, cometendo falhas que, quando nós olhamos para o final da história dele, nós não vemos esse tipo de falhas que ele cometia no início, quando ele conheceu o Senhor. E quando nós lemos esse texto aqui, de Tiago, no capítulo 1, nós começamos então a compreender um pouco a maneira que o Senhor trabalha conosco. Acontece mesmo nesse mundo de nós passarmos por alguns tipos de provações, pelo nosso desejo, dificuldades ao qual temos durante a nossa jornada, que vai produzir mesmo em nós um certo nível de maturidade. Quando eu tenho, às vezes, a oportunidade de conversar com algumas pessoas mais velhas e eu pergunto a eles um pouquinho de sua história e eles costumam falar: olha, se eu tivesse talvez hoje a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria feito certos tipos de escolha. E até é interessante pensar nisso, porque talvez aquilo que eles passaram foi o precursor de tal maturidade, ou de eles chegarem nessa situação, ou nesse entendimento que eles têm agora, quando mais velho. E isso acontece na palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, outro texto que eu quero ler com vocês aqui, nós podemos ler um pedacinho da história do povo de Deus, do povo judeu que Deus tirou da escravidão do Egito e deu a eles uma promessa da terra prometida, a terra onde eles teriam prosperidade e abundância. E nesse texto aqui nós vemos Deus trabalhar o coração daquele povo. Nesse texto de Deuteronômio 8, no versículo 2 em diante, diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, te guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês e para provar vocês, para saber o que estava em seu coração. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná.
que você não conhecia, nem os seus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a sua veste e nem se inchou os seus pés durante esses 40 anos. Sabe, pois, no seu coração que como o homem disciplina, corrige o seu filho, assim disciplina o Senhor, o seu Deus. É interessante nós olharmos para isso, quando olhamos para cada história escrita no Antigo Testamento, na lei e tudo que o povo do Senhor viveu, é para nós um exemplo. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é apta para poder nos instruir, para poder nos ensinar e nos dar sabedoria, entendimento. E o meu desejo nessa manhã é que você seja acrescido em sabedoria, em entendimento, porque todas as dificuldades ou questões que nós vamos passando durante a nossa jornada, tem coisas que pode ser sim o nosso próprio Deus nos ensinando, tratando o nosso coração, nos disciplinando para que a gente cresça, seja maduro, seja íntegro. Mas por qual motivo? Qual é a necessidade que o Senhor tem na nossa maturidade, na nossa integridade? É exatamente para que sejamos filhos parecidos com o Pai. É o nosso desejo, é o desejo de Deus, quando Ele começa a trabalhar conosco, que sejamos parecidos com o Pai. Assim como Cristo foi. Cristo foi o nosso Filho perfeito que nos ensina a como andar. E o Pai, Ele nos chamou entendendo e sabendo que nós cometeríamos falhas durante a nossa jornada, mas Ele nos chamou para um lugar de perseverança, um lugar onde nós encontraríamos essa maturidade, aprenderíamos a caminhar segundo a palavra dEle, segundo aquilo que Ele nos orientou a viver. E o Tiago, no texto que nós lemos, no capítulo 1, ele fala a respeito disso, olha, tenham por motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações. Por quê? Essas provações vão produzir em vocês perseverança. E essa perseverança vai produzir vocês agora um caminho de maturidade e de integridade. Então compreenda, de uma vez por todas, a minha oração é que o Senhor te dê esse entendimento, sabedoria, para que você consiga observar todas as ocasiões que aconteceu durante a sua jornada e talvez que está acontecendo agora, um momento de dificuldade, mas que você compreenda que diante dela você pode sair vitorioso e pode sair maduro, pode sair íntegro, principalmente entendendo e compreendendo aquilo que está escrito, vivendo aquilo que Jesus deixou escrito para que a gente pudesse viver, a palavra de Deus. Então, eu quero orar por você e que você possa chegar a esse entendimento, que o Espírito de Deus te dê sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui abençoar a vida de todos aqueles que nos assistem e de todos aqueles que assistirão no futuro. Eu quero pedir ao Senhor que traga a eles entendimento, sabedoria, para que eles possam compreender tudo que eles estão vivendo, que eles possam compreender que o Senhor está com eles, que o Senhor é esse Pai que corrige os filhos, que disciplina os filhos, para que os filhos cheguem nesse lugar de maturidade. Então eu quero abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa consolar o coração deles, que o Senhor possa visitar cada casa agora, Pai, em nome de Jesus, e tocar, trazendo cura, libertação e entendimento e sabedoria. Então eu os abençoo, que eles possam crescer em perseverança e que aprendam a ser filhos íntegros e maduros diante a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Siga a nossa igreja nas redes sociais e continue assistindo todos os dias, todas as manhãs aqui, a nossa programação. Deus abençoe você e até mais. Amém, glória a Deus. E hoje o meu recado é para você que tem uma empresa e quer se tornar um patrocinador do nosso programa. É só você ligar no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!